Prosseguindo no estudo da escatologia bíblica, o quinto selo do Apocalipse, capítulo 5 do nosso material didático, vamos ler Apocalipse do capítulo 6, do versículo 9 até o versículo 11, que diz o seguinte: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram degolados por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles também foram. Até o versículo 11. Bom, esse quinto selo é então a quinta arma que Cristo tem para tomar a terra das mãos de Satanás. Então esses mártires fala de uma má administração, algo que Satanás fez por toda a história do cristianismo. Aqui está se tratando almas de salvos, mas Satanás perseguiu no período do cristianismo em primeiro lugar, mas na história de Israel, as nações também, como impérios sendo usados por Satanás, sempre se levantou contra o povo de Deus. Número 2, diz que elas estavam embaixo do altar. Então João viu essas almas embaixo do altar, está lá no versículo 9, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos. Bom, que altar seria esse? O comentário diz: não é dito que altar é este. Poderia ser o altar do holocausto, o que se compatibiliza com a situação dessas almas. Elas sofreram holocausto na terra. Porém, também pode ser o altar do incenso, que aparece no sétimo selo, onde um anjo junta incenso às orações dos santos. Essa segunda possibilidade nos parece mais provável. No sétimo selo, comentaremos sobre isso e teremos mais evidências. Então, observe, esses mártires, eles estão orando, eles estão clamando. Qual era o clamor deles? Eles clamavam para que o reino de Deus fosse implantado na terra. Porque eles foram mortos durante a grande tribulação e eles querem que Deus dê fim ao reino do anticristo. Por isso eles vão orar, clamando por vingança. Bom, número 3, eles foram mortos por amor da palavra de Deus e foram mortos por amor do testemunho que deram. São esses dois versículos, esses dois textos, também no versículo 9, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E no versículo 10, eles clamavam com grande voz: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Ou seja, o que o anticristo fez com eles, eles querem uma ação de Deus, para que Deus dê logo fim ao reino do anticristo. É o número 5 do material didático: clamam por vingança. O fato de essas almas clamarem por vingança levou alguns a concluírem que essas seriam almas de israelitas e não de cristãos, pois enquanto os israelitas pediam vingança, Estevão pedia misericórdia. Eu não concordo com esse ponto de vista. Na minha interpretação, as almas de cristãos as almas são de cristãos. E o fato delas pedirem vingança se justifica por dois motivos. Estevão viveu no início da era da igreja. Essas almas vivem na era de Satanás, a grande tribulação. Viveram porque já foram arrebatadas. No caso, viverão. Tá bom? Mas o João vê elas vindo, ou seja, elas viveram na grande tribulação. Em segundo lugar, letra B, Estevão estava num corpo físico. Essas almas não, pois a segunda parte da primeira ressurreição ainda não havia acontecido. Então João vê essas almas sem ressurreição. Elas morreram
durante a grande tribulação, mas ainda estão aguardando a ressurreição. Então, elas receberam vestes brancas até que o número dos mortos se completasse. É o que diz o versículo 11, né? Cada um foi dado uma comprida veste branca e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram.